Pau-Brasil, município brasileiro do estado da Bahia. Em 2016, sua população foi estimada pelo IBGE em cerca de 10.784 habitantes. A área total do município é de 626.306 km². A área total do município é de 626.306 km². Localizada entre Camaquã e Itaju do Colônia, em Pau-Brasil, e nestes municípios estão localizadas as terras indígenas Caramuru-Paraguaçu, ocupada pelos pataxós Ranranrães. A terra indígena Caramuru-Paraguaçu é uma terra indígena de usufruto do povo pataxó Ranranrã, localizada no sul da Bahia, no Brasil. Possui 54.105 hectares e foi delimitada em 1937 pelo Serviço de Proteção ao Índio. Em 2005, habitavam a terra cerca de 2.147 índios, dos quais 1.139 eram homens e 1.008 eram mulheres. Os primeiros registros da ocupação da terra pelos índios pataxós Ranranrães remontam a 1651. Na década de 1920, o então Ministério da Guerra, juntamente com o Estado da Bahia, delimitou a área indígena de ocupação tradicional e criou uma reserva de 50 léguas quadradas para o gozo dos índios tupinambás e pataxó ou outros que ali são habitantes, pela Lei Estadual 1.916 de 1926. A partir de 1940, com a expansão da cultura do cacau no sul do estado, o Serviço de Proteção ao Índio promoveu assentamentos para não indígenas dentro da reserva indígena, o que gerou conflitos fundiários entre os índios e os ocupantes. Nas décadas de 1960 e 1970, o governo estadual distribuiu títulos de propriedades aos fazendeiros ocupantes. Os conflitos levaram à morte mais de 30 lideranças indígenas que reivindicavam o usufruto da terra. A Constituição Federal do Brasil de 1988, no seu artigo 231, reconhece o direito dos povos indígenas sobre suas terras tradicionais, sendo esses direitos originários, inalienáveis e imprescritíveis. Ainda em 1982, a Fundação Nacional do Índio entrou com processo pedindo anulação dos títulos. Em 24 de setembro de 2008, o processo entrou na pauta do Supremo Tribunal Federal, sendo o voto do relator, Eros Grau, favorável aos índios, pelo ministro Carlos Alberto Direito. Em outubro de 2011, a votação foi novamente adiada a pedido do governo da Bahia. Ao longo deste tempo, através de procedimentos estabelecidos para processo de regularização fundiária segundo o Decreto 1775, de 1996, a Fundação Nacional do Índio já retirou 336 pequenos fazendeiros mediante pagamento de suas benfeitorias. Para dar continuidade a este processo, o órgão aguarda o julgamento da ação ACUS 31 do Supremo Tribunal Federal. A partir de janeiro de 2012, os índios passaram a ocupar as áreas dentro da reserva indígena anteriormente demarcada, que são atualmente exploradas por fazendeiros não indígenas como forma de pressão para reaver seu território. Isto vem gerando tensão na região, que culminou com a morte do indígena José Reis Muniz de Andrade, na localidade por omissão de socorro, no dia 23 de fevereiro deste ano, devido a bloqueio realizado por pistoleiros. Em 3 de abril de 2012, a ministra Carmen Lúcia entrou com pedido de urgência para votação do ACO 321 no Supremo Tribunal Federal. No dia 2 de maio de 2012, o Supremo Tribunal Federal considerou nulos os títulos de propriedades de terras concedidas a fazendeiros e agricultores dentro da reserva indígena. O placar final foi de 7 votos favoráveis a 1. O Supremo Tribunal Federal determinou também que a União é que deve decidir como e quando os fazendeiros devem desocupar as fazendas e se os até então proprietários devem ser indenizados. A terra indígena Caramuru-Paraguaçu abrange áreas dos municípios de Itaju do Colônia, Camaquã e Pau-Brasil. Compreende a região entre o rio Cachoeira, ou Colônia, norte, e o rio Pardo, sul. O único recurso hídrico da reserva é o Riacho Salgado, de água salobra. A água para consumo provém de estocagem das águas pluviais ou de carros-pipa. A década de 1920, também referida como anos 1920 ou ainda anos 20,
Compreende o período do tempo entre 1º de janeiro de 1920 a 31 de dezembro de 1929. Apesar de socialmente aceitável, tido como lógico e errôneo cronologicamente afirmar que esse período de tempo caracteriza-se como a terceira década do século XX, haja vista que esta iniciou em 1º de janeiro de 1921 e terminou em 31 de dezembro de 1930, pelo fato do calendário gregoriano não possuir o ano zero e o tempo passar a ter sido contado a partir do ano 1. Itaju do Colônia também é conhecida por ser a capital da montaria. O atual município de Itaju do Colônia surgiu de um povoado que teve início em um barracão construído em setembro de 1939 por Antônio Cordeiro de Miranda. Ao redor desse barracão, um grande número de colonos começou a construir seus barracos e choupanas, atraídos pela extração do pó da palha do urucuri, vegetação muito abundante na região. Começou então a derrubada da mata e Antônio Cordeiro de Miranda, que havia comprado 20 hectares desmembrados da fazenda Santa Rita de Antônio Jerônimo, começou a organizar o povoado e a formar áreas para exploração da pecuária bovina. A população estimada em 2004 de Itaju do Colônia era de 7.968 habitantes. Se você gostou deste conteúdo, dê um like, inscreva-se para não perder nenhum vídeo. Obrigado, volte sempre.